Com mais de 15 anos de carreira política, a nossa convidada de hoje já atuou como secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e é mestre em Administração Pública pela Universidade de Harvard. Isso mesmo, Carol, sendo a primeira do Partido Rede a conseguir uma cadeira aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Ela foi eleita com mais de 39 mil votos. No SampaCast de hoje, recebemos a recém-chegada vereadora Marina Bragante. A minha relação com os meus pais sempre foi boa. E acho que sim, eles são um exemplo pra mim e foram um exemplo durante a minha vida inteira. Mas não era uma coisa eu queria ser igual a eles. Eu só gostava da vida que a gente levava, então fazia sentido. E acho que tem uma outra coisa que é além dos pais, que é minha mesmo, eu gosto de gente. Mas também teve um momento em que a gente sentou pra jantar depois que eu tinha me formado. Eu fiz 5 anos de faculdade, né? E eu fiquei, a gente, sei lá, no jantar eu falava assim, a gente vai ficar falando só da vida dos outros? Eu quero viver a vida, sabe? Não ficar só nisso. E acho que a política entra nesse momento, assim. A gente tá vivendo cada vez mais. Mas a infância, ela vai ser sempre o mesmo período. E ele é muito importante pra gente poder se desenvolver no nosso máximo potencial. No final do ano, eu levei uma bronca até da minha coordenadora do curso, porque ela falou, você fez mais matéria do que pode, assim, não pode fazer tanto, mas é porque eu fui mesmo com vontade de estudar, né? Eu lembro de ser sempre muito fã de São Paulo. Eu lembro que eu e meu irmão, a gente falava muito de São Paulo, a gente gostava muito de São Paulo, a gente gostava de conhecer outros bairros, assim, sair do círculo da nossa vida, assim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Carol Câmara e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. E ao meu lado hoje a repórter convidada Amanda Oliver. Tudo bem, Amanda? Olá, Carol. Olá, São Paulo e olá, Brasil. Tudo certo. E olá, Marina Bragante. Seja muito bem-vinda ao SampaCast e obrigada pela sua presença. Obrigada, adorei o convite. Estou feliz de estar aqui com vocês. Vereadora, vamos começar falando um pouquinho do início da sua vida, né? Você nasceu aqui na cidade de São Paulo, em qual região? E conta também um pouquinho já como foi a sua infância. Conto. Eu nasci aqui em São Paulo, de uma família de São Paulo. Meu pai nasceu no Pari e a minha mãe nasceu no Pacaembu. E eles se encontraram e daí na faculdade. Acho que eu nasci nos Jardins e depois fui morar em Perdizes. A minha infância foi uma infância tranquila, eu acho. Meus 2 pais são psicólogos, então acho que a gente teve uma relação muito próxima. E eu fui uma menina de classe média alta de São Paulo, que ia pra escola. Eu frequentava muito os espaços públicos, eu ia muito em biblioteca, praça e no Pacaembu, que era perto da minha casa, fazia aula de natação, de tênis, sei lá, de várias coisas ali. Mas foi isso, foi uma infância, eu diria que tranquila, gostosa. E de lá pra cá a região mudou muito, vereadora? A região que você cresceu, que teve a sua infância? Acho que mudou. Assim, se eu pensar nos Jardins onde eu nasci, acho que mudou pouco. É um bairro que se mantém muito parecido com o que sempre foi. O Pacaembu também. Perdizes acho que mudou mais. Perdizes tinha mais casa, hoje em dia tem muito mais prédio. A gente tinha uma concentração de gente que morava perto da PUC. Depois a gente teve o metrô na Doutor Arnaldo, que também acho que fez uma diferença ali para a vida do bairro, né? Acho que mudou. Acho que mudou, não mudou tanto quanto outros espaços da cidade, mas também faz bastante tempo que foi minha infância, né? E, vereadora, você é formada em psicologia, né? Essa Sim. vontade de ir para a área veio dos seus pais mesmo, de ter um espelho em casa, ver os dois ali naquela área, ou não tem nada a ver? Acho que tem a ver, né? Não dá pra falar que não tem a ver. Mas eu, quando fui prestar vestibular, eu prestei várias coisas diferentes. Eu prestei psicologia na PUC e história, prestei fisioterapia na USP e prestei relações internacionais, sei lá onde, não me lembro. Então eu estava num momento de muita indecisão, assim, do que eu queria fazer. A minha relação com os meus pais sempre foi boa. E acho que sim, eles são um exemplo para mim e foram um exemplo durante a minha vida inteira. Mas não era uma coisa eu queria ser igual a eles. Eu só gostava da vida que a gente levava, então fazia sentido. E acho que tem uma outra coisa que é além dos pais, que é minha mesmo, eu gosto de gente. Eu sempre gostei de gente. Eu sempre tive um monte de amigos, eu sempre estive perto, eu sempre ajudava as pessoas. Então, tem uma coisa que já era minha, mas que com certeza foi construída também a partir da relação com os meus pais, né? E, vereadora, você fala que seus pais foram, né, psicólogos. Dentro de uma criação ali na tenra educação infantil, como que é ter os pais psicólogos? Isso te ajudou a chegar onde você está hoje? Pôs um pezinho ali na política, nos estudos? Como que foi?
Eu só sei como é ser filha de psicólogo, né? Então eu não sei como não é. Não, mas acho que sim, acho que tinha na minha casa constantemente um olhar dos meus pais para mim e para o meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho, que chama Diego, para nós dois, de como que a gente estava, como estavam as nossas relações, como que a gente manifestava o que a gente estava sentindo, que hoje a gente estuda e vê o quão importante é isso na primeira infância. Eu fiz terapia desde muito cedo, então aprendi também a identificar o que eu estava sentindo, a lidar com as emoções. E acho que isso tem a ver com o desejo de entrar para a política. Mas a política chegou muito depois na minha vida, assim. Eu fiz psicologia, trabalhei como clínica durante um tempo, morro de saudades e um dia quero voltar, assim, porque é uma relação muito gostosa. Mas também teve um momento em que a gente sentou para jantar depois que eu tinha me formado, eu fiz 5 anos de faculdade, né? E a gente, sei lá, no jantar eu falava assim, a gente vai ficar falando só da vida dos outros? Eu quero viver a vida, sabe? Não ficar só nisso. E acho que a política entra nesse momento, assim, o desejo de fazer outras coisas. E, vereadora, a Amanda falou dessa questão da educação infantil, de ter psicólogos em casa. A gente sabe, hoje em dia, o quanto isso é importante. Você falou, faço terapia desde cedo, meus pais tinham um olhar diferente. E falta muito, ainda hoje, né? Eu acho que mudou muito, mas ainda hoje falta muita coisa na educação infantil, na criação mesmo dos pais. Falta ter esse olhar mesmo para a criança pequenininha ali que está sendo alfabetizada, para entender as emoções que elas não sabem controlar. Tô falando isso porque eu tenho um filho de 5 anos também e eu tô passando por isso. Você é mãe de trigêmeos. E eu acho que hoje em dia ainda falta muito, porque a gente vem de uma geração que os pais eram muito diferentes, a criação era muito diferente. Então, para a gente tentar mudar essa criação, tentar mudar até a nossa cabeça, né? Para criar nossos filhos é muito difícil. Eu acho que falta, e independente da classe social, é óbvio que as pessoas mais vulnerabilizadas têm menos tempo para se dedicar a pensar sobre si, a olhar para os seus filhos, porque estão trabalhando, estão no transporte, estão preocupadas se vai ter comida. Então, acho que tem menos tempo, mas isso não significa que tem menos amor, que tem menos olhar para as crianças, que tem menos presença quando está perto, né? Quando consegue na loucura do dia a dia. Mas acho que sim, acho que a gente tem como sociedade um desafio de primeiro enxergar que a infância não é um momento que as crianças vão passar e vão crescer, né? É um momento em si, e isso já é muito importante. A deputada estadual Marinello tem uma fala que eu acho muito bonita, que é: a gente está vivendo cada vez mais, mas a infância ela vai ser sempre o mesmo período. E ele é muito importante para a gente poder se desenvolver no nosso máximo potencial. E aí aqui as políticas públicas fazem uma diferença gigantesca na vida das crianças, né, na vida da família delas, mas também quando a gente olha para a sociedade, na construção de uma sociedade que seja mais humanizada, mais solidária, mais justa, mais próxima dos outros, num tecido social que é mais generoso, assim. E, vereadora, muito além da psicologia, você também é mestre, né, por Harvard em administração pública. Conta pra gente como que foi toda essa trajetória aí acadêmica até conquistar esse título tão importante. Conto. Bom, eu comecei a trabalhar eu trabalhava no consultório como psicóloga, mas eu também já estava trabalhando no poder público. Então, eu atendia ou antes ou depois do trabalho. E eu comecei a trabalhar na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social aqui do município de São Paulo. E aí, fiquei lá 3 anos e pouco. Daí, o secretário virou vereador, então trabalhei nessa casa durante 6 anos. Depois, ele foi eleito deputado federal, mas ficou na Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado como secretário, e eu fui com ele para lá. E nesse período, eu estava tentando engravidar já fazia 5 anos e não conseguia. E estava bem triste, assim. Aí a gente fez um tratamento, eu e meu marido. O tratamento não rolou. Parece que eu vou chegar lá, prometo que eu vou responder. E aí a gente escutou do médico, quando a gente estava ainda muito de luto, eu acho, porque querer engravidar e não conseguir é muito triste, é muito duro, que a gente não ia ser pais biológicos. E daí eu fiquei uma semana deprimida, mas eu tenho muita energia, assim, eu tenho mais energia da mania, que é uma outra forma de se manifestar uma doença psicológica, do que a depressão. E aí, depois de uma semana, eu falei pro meu marido, bom, se eu não vou ser mãe, eu vou ser presidente do Brasil. Porque eu tenho muito amor, tenho muita energia, tenho muita vontade de transformação, e você e o Yoda, que é o nosso cachorro, vocês não vão dar conta de mim. Mas para isso eu preciso estudar.
Porque até então eu nunca tinha estudado administração pública. Eu tinha trabalhado, tinha muita experiência, mas não tinha estudado. E daí eu falei, bom, então eu preciso estudar, quero aprender mais economia. Daí eu apliquei para um mestrado. E aí passei. Então fui para Harvard porque eu não conseguia engravidar, porque eu não ia ser mãe, porque eu queria ser presidente, porque eu queria estudar. Foi isso. E como que foi esse período lá em Harvard? Foi muito gostoso. Eu só não falo que ele foi o melhor ano da minha vida, porque depois eu tive meus filhos, né? Mas ele foi um ano incrível, porque estudar é muito bom. Estudar o que a gente gosta, e só o que a gente gosta, é bom demais. E num lugar que é referência no mundo, né? Então concentra muitas pesquisas que estão saindo, muita gente que está a fim de transformar o mundo. Então foi muito rico. E no final do ano, eu levei uma bronca até da minha coordenadora do curso, porque ela falou, você fez mais matéria do que pode, assim, não pode fazer tanto, mas é porque eu fui mesmo com vontade de estudar, né? E eu, não parece, mas eu sou um pouco CDF. Mas ele foi ainda melhor, porque foi no meio desse ano que eu e meu marido, a gente ficou sabendo que a faculdade, o convênio de saúde da faculdade cobria tratamento de fertilização. E aí a gente falou, bom, então vamos tentar de novo. E aí a gente engravidou no meio do mestrado. Então foi muito bom, assim, porque eu estudei muito, aprendi muito, fiz muitos amigos no mundo inteiro. E aí tem uma diferença de ter amigos no mundo inteiro, que é que a gente não precisa necessariamente inventar a roda, né? Você vai se espelhando no que está acontecendo. E aí voltei grávida dos meus filhos, então fechou com chave de ouro. E toda essa trajetória em Harvard, dá para ver que você tem muita energia, você continua buscando, continua pesquisando. Você, durante a sua verança aqui, você pretende trazer mais soluções, também de fora, esse olhar desse mestrado que você teve para a sua atuação aqui na Câmara? Ah, com certeza. E já comecei, assim, em janeiro a gente recebeu uma delegação de alunos do MIT, que é uma universidade de referência em inovação, tecnologia e ciência, que estavam querendo entender o ecossistema do empreendedorismo no Brasil. E aí vieram para São Paulo e eu fiquei uma semana com eles, passando pelo ecossistema. O que significa ecossistema, né? Significa as startups, empresas que estão começando, o investimento do governo, enquanto secretaria, quanto pesquisa, né? Então, IPT, FAPESP, os financiadores, as venture capitals. Então, também tem... Para mim, isso faz muita diferença. Faz diferença porque é impossível pensar numa cidade tão grande, tão complexa e tão diversa como São Paulo, apenas a partir da minha experiência e da experiência da minha equipe. A gente precisa o tempo inteiro estar em contato com gente que pensa diferente, que tem outras vivências. Isso não significa só em São Paulo, significa também olhar para o resto do mundo. Então, para mim, esse é um ponto importante do mandato, assim, de estar conectado com o que está acontecendo. Porque muitos dos desafios que acontecem aqui, eles acontecem aqui e em outros lugares. E a gente não pode só pegar o que está acontecendo, uma resposta, uma política pública, sei lá, de outro país e colocar em São Paulo, mas a gente pode pegar, se espelhar e adaptar para São Paulo numa construção coletiva, né? Com os outros colegas aqui, vereadoras e vereadores, com o executivo, com a sociedade. Então, esse é um processo que, para mim, é muito importante para a gente garantir que a gente consiga construir políticas públicas que são mais adequadas às demandas aqui de São Paulo, mas também que a gente use competências que já estão construídas por aí. Vereadora, lá no começo você falou que, apesar de ser de classe média alta, você frequentava muitos espaços públicos. Você acredita que desde pequena já tinha aquela pulguinha ali para te puxar para a política? Tinha alguma coisa ali só de frequentar aqueles espaços, de conviver com outras realidades? Acho que não. Acho que tinha uma pulguinha de relação com a minha cidade, assim. Eu lembro de ser sempre muito fã de São Paulo. Eu lembro que eu e meu irmão, a gente falava muito de São Paulo, a gente gostava muito de São Paulo, a gente gostava de conhecer outros bairros, assim, sair do círculo da nossa vida, assim. Explorar, mas né? Não explorar muito, mas não necessariamente na política. Acho que a política veio mesmo mais tarde, assim. E eu até brinco que quando eu comecei a trabalhar na Secretaria de Assistência Social, a minha vida mudou 180 graus, assim, foi da água para o vinho, porque eu era distante de política, eu não era uma adolescente conectada, não fui do Grêmio Estudantil, mas a hora que eu entendi que isso era importante, daí transformou minha vida inteira. E, vereadora, você sente diferença entre o secretariado e agora como vereadora? Sinto muito. Como vereadora, eu ainda tenho pouca experiência, né? Nem 2 meses. Mas no secretariado, acho que a primeira grande diferença é quando você é secretária, você não foi eleita. E o voto
Faz muita diferença. Faz diferença na forma com que eu encaro a minha responsabilidade, na forma com que eu entendo que eu fui escolhida para estar aqui. Então, as minhas pautas, elas estão o tempo inteiro na minha cabeça, porque eu entendo que foi por isso que eu fui eleita. Quando você é secretária, você é indicada por várias circunstâncias, né? Pode ser também pelo seu histórico, obviamente. No meu caso, eu acho que tinha a ver com o meu histórico. Mas não é necessariamente essa relação que tem com o voto. Então, eu acho que essa é uma grande diferença. A outra é... A secretaria, ela é o executivo, né? Então, você constrói a política pública. Você vê ela chegar na ponta. No Estado, menos. Mas, ainda assim, no Estado também tinha algumas políticas que chegavam na ponta. Então, na Secretaria de Desenvolvimento Social, tinha o Bom Prato. Tem ainda. E tem Bom Prato em São Paulo. E tem Bom Prato em vários municípios. E a gente ia muito. Então, tem essa relação direta de você ver o seu trabalho acontecer na vida das pessoas. Aqui... mas tem menos, né? Aqui tem um processo legislativo de parte do nosso trabalho, ou tem um processo de fiscalização do que o executivo está fazendo. E tem muito, que eu acho que é muito importante para o legislativo, e acho que a gente, como sociedade, dá pouco valor, que é o espaço de se aprofundar, de conversar, de escutar o que está acontecendo na cidade, para poder, de fato, levantar informações e pensar junto com os outros vereadores e vereadoras, e também com o executivo, possíveis saídas, encaminhamentos para o que está acontecendo. Então, essa é uma diferença. A outra diferença é o orçamento. Quando eu estava como secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, o orçamento da secretaria era 21 bilhões de reais. É muito recurso. Então, faz diferença como você pensa, faz diferença a responsabilidade que você tem, quanto que você fica olhando todo o recurso para garantir que ele está sendo investido da melhor forma possível. Garantindo para, de fato, a gente conseguir mudar a vida da população. E eu fui secretária de Estado 2 vezes, então não era um município, eram 645. Então eu viajava muito, estava o tempo inteiro na estrada, nos outros lugares, e agora eu estou concentrada em São Paulo, que eu estou bem feliz. E, vereadora, como que foi essa sua experiência no Estado como secretária? 2 secretarias, né? Uma foi adjunta de Desenvolvimento Social e foi secretária de Desenvolvimento Econômico. E o que você mais aprendeu? O que você acha que de mais importante você aprendeu nesses 2 cargos no Estado? Nossa, eu aprendi tanta coisa. Acho que algumas coisas. Uma é, política pública não se faz em gabinete. E é muito difícil, porque o gabinete te suga, assim. Você tem um monte de reunião que acontece dentro do gabinete, você tem momentos que você precisa ler, precisa pensar, precisa conectar as pessoas. Então, é relevante estar no gabinete e olhar para isso. Mas sair faz muita diferença. E as 2 secretarias tinham... A Secretaria de Desenvolvimento Social tinha as DRADs, que são as diretorias regionais de assistência social, e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também tinha alguns polos e alguns diretores locais. Então, poder encontrar com eles e conhecer as diferenças dos municípios para ajudar a pensar a política era muito relevante. Isso foi um aprendizado que acho que serve para a vida toda. A outra coisa é que tem uma disputa que ela quase não é dita, mas ela está sempre lá, entre servidores de carreira e servidores de confiança. E, para mim, foi um aprendizado logo no início que servidor de carreira tem muita relevância. Eles sabem a história daquilo, eles sabem o que deu certo, o que não deu certo. Eles têm ali um compromisso com o público mais do que com o governo, né, com quem está sentado na cadeira. Então, esse também foi um aprendizado, porque eu acho que a gente vem de um histórico na nossa sociedade... que é quase sempre achar que servidor de carreira está preocupado com o salário, quer ficar encostado. E não é verdade, assim, é muito longe de ser verdade. Então, eu acho que para quem quer trabalhar no poder público e para quem entende o governo como fundamental para o melhor desenvolvimento da nossa sociedade, esse é um aprendizado bastante relevante. E, vereadora, em 2020 você tentou a candidatura como vereadora e logo depois, na próxima, você conseguiu a reeleição. E você fala muito dessa questão das bolhas, né, de quebrar bolhas. Você acredita que você tenha saído um pouco da bolha, atingiu outros públicos ou algumas pautas entraram mais em discussão, principalmente com a globalização, internet, que acabou ganhando visibilidade para suas bandeiras, para suas causas? O que você acha que mudou entre a primeira tentativa e a conquista de agora? 4 anos dá para fazer muita coisa, né? Primeiro que a primeira campanha foi da pandemia.
E eu sou uma mulher que gosta de gente, que gosta de estar na rua. E a campanha não dava para fazer isso. Então, todos os encontros que a gente fazia à noite, assim, que normalmente numa campanha que é fora da pandemia, você vai na casa de alguém ou você vai em algum lugar físico, assim, se encontra as pessoas, não aconteciam. Então, teve várias vezes que a gente organizava um encontro virtual e que ele era meio miado, porque ninguém mais aguentava ficar no Zoom o dia inteiro. Só que eu sou uma pessoa de conexões. Então, isso eu acho que teve um impacto. Nada foi decisivo, né? Mas acho que esse teve um impacto. Nessa vez, por exemplo, a gente fez, se não me engano, mais de 90 encontros na casa das pessoas. Eu falei com mais de 1.500 pessoas diretamente. Então, isso faz muita diferença. A segunda diferença é que, em 2020, eu tinha trabalhado grande parte da minha vida no poder público na mesma área, né? Sempre com a política de desenvolvimento social, de assistência social. E de 2020 para 2024, eu trabalhei em muitos lugares diferentes. Então, fui para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é uma outra política, que é outra rede, né, de pessoas que você faz contato. Depois eu saí e trabalhei um tempo na iniciativa privada, na AIA, com a Patrícia Ellen, que era secretária enquanto eu era executiva no Estado. E daí conheci muita gente da iniciativa privada, então ampliei a minha rede de contatos. E depois ainda trabalhei um tempo no terceiro setor, no Instituto AIA, que também foi outra rede. Então, fazer campanha é falar com pessoas que te conhecem ou conhecer novas pessoas. Então, de 2020 para 2024, eu conheci muita gente, muitas redes que eu pude entrar. E aí tem um terceiro ponto que acho muito relevante, que é... Eu fui a candidata prioritária do meu partido, que é a Rede Sustentabilidade, o que significa que a ministra Marina Silva e a deputada deputada estadual Marina Elô, fizeram campanha para mim. E que a nossa pauta está muito evidente. Não dá para falar que o calor não está insuportável, não dá para falar que as chuvas estão mais fortes e mais frequentes. Então, as pessoas estão sentindo isso, a imprensa está sentindo isso, está dando mais... espaço e visibilidade para isso. Então, acho que foram essas 3 coisas que ajudaram a eu ter 4 vezes a quantidade de votos que eu tive em 2020. Vereadora, você falou que na primeira eleição a gente estava na pandemia, ninguém aguentava mais o Zoom, mas a gente sabe a importância, né, das redes sociais, da tecnologia. Você acha que essa é uma forma de se aproximar mais da população e até dos jovens, né? Que os jovens não saem das redes sociais, é uma forma de se aproximar mais, e isso também pode ter te ajudado nessa eleição? Essa pergunta é difícil de responder, né? E ela, inclusive, me fez lembrar um 4º ponto da pergunta anterior, que é eu tive mais recurso também. E dinheiro importa em campanha política. Redes sociais, eu lembrei porque a gente pagou muito. Ela aproxima, mas eu acho que ela aproxima de um jeito falso, né? Porque, ao mesmo tempo, a gente está cada vez mais distante das pessoas, mas falando com mais gente. Mas quem te garante que as pessoas estão escutando o que você está falando? Então, eu acho que tem aí um... É que durante a campanha, eu acho que sim, mais gente te conhece, mais gente conecta, e daí rapidamente fala, essa pauta aí me interessa, vou votar nessa pessoa, vou dar uma pesquisadinha. Mas eu não acho que a rede social faz a gente, de fato, se comunicar com mais gente. Acho que ela tem uma tendência a fazer a gente falar e não a gente escutar. E isso, pensando para quem está em cargo público, é muito ruim. Acho que ela põe as nossas relações em 15 segundos e não tem relação em 15 segundos. A relação é uma construção, né? Você se aproxima das pessoas, você tem defesas, depois você deixa as defesas mais para baixo, daí você se entrega. E não estou falando de uma relação necessariamente amorosa, estou falando de relações de amizade, de construção junto. E eu acho que a rede social não deixa a gente fazer isso. Ela dá... Tanto que a gente tem mais gente com problemas de saúde mental, mais gente solitárias, mais pessoas deprimidas. E eu acho que esse também é um impacto da rede social. Então, para responder, sim, acho que durante a campanha é importante. Eu tive conexão, engajamento, assim, com muita gente na minha rede social. É até assustadora a quantidade de gente, mas eu não acho que ela tem feito a gente falar mais. E, vereadora, entrando nesse assunto da rede social, existe um público jovem que é totalmente antenado em rede social. E existe um gap de assuntos importantes que não conseguem chegar a esse público. Como resolver essa situação? Que você conseguiu alcançar um grande público com as suas bandeiras, com as suas pautas. Como que você consegue, ao invés de utilizar a internet, quais outros meios? Como resolver essa equação é a pergunta de $1 milhão, né? Que não quer calar.
Bom, acho que uma das coisas é isso, é poder sair e ir nos lugares. Então, eu falei que eu fiz mais de 90 encontros e alguns deles foi com gente do primeiro voto. A gente tinha a Nina, que estava como voluntária na minha campanha, e aí a Nina é uma menina de 18 anos. Incrível, maravilhosa. E aí a Nina tava, tipo, como é que eu trago as pessoas que estão, os meus amigos, né? Porque ela estava se divertindo na campanha, aprendendo um monte, mas ela falou, vocês são muito mais velhos que eu. Cadê a minha galera? Então a gente fez reunião com jovens do primeiro voto. A gente o tempo inteiro ficava tentando pensar como que a gente muda a forma de se comunicar para chegar nas pessoas mais jovens também. E a pauta também, né? Acho que a minha pauta da emergência climática, ela impacta muito quem é mais jovem. Porque esses jovens, esses adolescentes, essas crianças estão crescendo com uma tensão e uma ansiedade climática já muito presente na vida deles e com muita frequência não estão sendo nem vistos nem escutados pelos políticos e eles sabem disso. Então, acho que essa é uma parte importante de como se conectar. Agora, para a gente pensar isso para o futuro, né? Como que a gente aproxima os jovens da política, como que a gente faz os jovens saírem do celular, acho que o primeiro passo a gente já deu aqui no Brasil, que é proibir o uso de celular nas escolas, para que as pessoas e as crianças aprendam a se reconectar, não por meio da tela, mas com quem está na sua frente, né? Se desenvolver nesse processo, porque se você fica só aqui, você nem olha para quem está na sua frente, e você não olha para si mesmo, você não sabe como você é quando você está com vergonha. Quando você está com vergonha, mas você quer muito falar com aquela pessoa, como você faz? Hoje em dia, o que grande parte dos jovens faz é manda um WhatsApp, ou manda um direct. E aí você não desenvolve uma habilidade social, que é muito importante para a sua vida e para a sua vida na juventude e vida adulta. Então, acho que essa lei estadual, da deputada estadual Marina Elô, ajuda a gente a repensar a forma com que a gente está cuidando das nossas crianças e dos nossos adolescentes, que impacta diretamente a forma com que eles se comunicam e como a política vai estar na vida deles. E aí a gente vai ter que pensar outras formas de fazer com que a gente se reconecte com coisas muito bonitas de serem humanas e menos tecnológicas, né? Vereadora Amanda, a gente ainda tem muito para falar aqui no programa, mas a gente precisa fazer um rápido intervalo, então não sai daí que o SampaCast volta já. Nossa entrevista com a vereadora Marina Bragante já vai continuar, mas antes a gente tem um lembrete importante. Isso aí, Carol. Você que está curtindo esse episódio pode ficar por dentro de toda a rotina da Câmara e acompanhar todos os nossos conteúdos no canal oficial da Câmara no YouTube. É muito fácil. Aponte seu celular para o QR Code aqui na tela ou dentro do YouTube, clique no botão e inscreva-se. Não sai daí que nós voltamos já. Estão abertos os trabalhos. Acompanhe o Colégio de Líderes e outras atividades da Câmara ao vivo pela Rede Câmara São Paulo, no canal 8.3 da TV Aberta Digital, no YouTube da Câmara e no Instagram, @Câmara São Paulo. Não vai perder, o Colégio de Líderes acontece toda terça-feira, às 14h. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Todos os dias acontecem debates entre diferentes grupos da sociedade que se reúnem nas comissões, CPIs, homenagens e muito mais. E tudo isso impacta a sua vida. O Jornal da Câmara se preocupa em trazer diariamente informações relevantes sobre o que acontece dentro da maior Câmara de Vereadores da América Latina. Não perca de segunda a sexta-feira, à 1h30 ao vivo no canal da Câmara São Paulo no YouTube e no canal aberto digital 8.3. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Você sabia que audiências públicas são a melhor forma de expor a sua opinião na Câmara Municipal? É um direito seu, garantido pela Constituição Federal. Mesmo sem ter um mandato, nas audiências públicas você pode opinar sobre um projeto de lei. Leis também podem ser alteradas, levando em conta a opinião popular nas audiências públicas. Curtiu? Compartilhe com seus amigos e acompanhe nossa agenda de audiências públicas. É a Câmara Municipal de São
sou a única vereadora da rede, então eu não tenho bancada. E a bancada é quando um partido tem várias pessoas juntas. A bancada te dá um espaço de pensar junto o que está acontecendo na Câmara, ter mais olhares para o que está acontecendo, para as relações, para o que está sendo articulado, e aí formar melhor a sua leitura de onde a gente está. Eu não tenho isso. É um desafio nessa legislatura porque a gente tem uma forma de fazer política que é muito pautada nas redes sociais, que a gente também já falou anteriormente, que elegeu muita gente nessa legislatura e que se você dialoga, se você abaixa a temperatura, né, do debate, dá menos like. Quem está chegando atrasado na nossa pauta, né, os retardatários são bem-vindos, porque a gente precisa efetivamente de todo mundo. A gente só não pode ter oportunista, porque essa pauta é muito importante. Então ele registrou que quando chove muito forte, a mamãe sai para cuidar da cidade. Aí agora, toda vez que chove muito forte à noite, quando eu tô perto dele, ele fala: mamãe, será que vai alagar a nossa casa? Será que eu não quero dormir? Fica aqui do meu lado. Voltamos com o SampaCast, que hoje recebe a vereadora Marina Bragante. Vereadora, como a gente já falou no início do programa, você foi eleita com mais de 39 mil votos, né? E foi a primeira vereadora eleita pelo Partido Rede. Queria saber quais são as principais bandeiras que você vai trazer aqui para a Câmara, o que você quer buscar com o seu mandato, né? Quais são os principais desafios até desse mandato aqui na Câmara? Perfeito. Nossa, são muitos os desafios. Não, mas vou começar pelas bandeiras. É muito engraçado, porque cada pessoa vota por uma razão, né? Então, durante a campanha, várias vezes as pessoas falam pra mim: eu vou votar em você porque você é mãe de trigêmeos. Eu vou votar em você porque você usa batom vermelho. Assim, realmente as pessoas decidem o voto de uma coisa que não dá pra saber. Mas depois que eu fui eleita, fazendo uma leitura ali com a minha equipe do que a gente tinha trabalhado de pauta na campanha, do que a gente tinha escutado nas ruas, a gente definiu 3 pilares para o mandato. Então, o primeiro pilar é fazer São Paulo mais verde e sustentável. E o que significa isso? Significa, primeiro, fazer com que a gente adapte a cidade ao que está acontecendo, que é as temperaturas cada vez mais extremas, então é muito calor e muito frio, e às vezes muito calor e muito frio, bem rapidinho, que são as chuvas, então são chuvas muito fortes, com mais frequência, que são as ventanias também muito fortes que estão acontecendo, que é o tempo seco, que a gente não vê, mas todo mundo sente o nariz que sangra, sente ficar doente, tem mais doença do coração, enfim. Então, é adaptar a cidade para isso. E o que significa isso? Significa a gente ter mais árvore para garantir que a gente tenha melhor qualidade do ar, para garantir que a gente abaixe a temperatura, porque quando a gente tem muita árvore junto, o tempo fica mais agradável, fica mais... varia até 2 ou 3 graus onde está próximo desses espaços de muita árvore. Significa a gente repensar a relação com os córregos e com os rios para garantir que quando a chuva chegue dessa forma, não leve as casas e a vida das pessoas. Significa a gente pensar o ônibus com ar-condicionado. Significa a gente repensar as escolas, porque as escolas são... E saiu nessas últimas 2 semanas, muitas pesquisas que falam como as escolas estão um espaço de muito calor e que isso impacta no aprendizado das nossas crianças. Então, é adaptar a cidade. Mas também fazer São Paulo mais verde significa olhar para a economia da nossa cidade. Porque o mundo inteiro está passando por isso que a gente está passando. Mas o mundo inteiro também está enxergando o nosso país como o país responsável pela essa transformação econômica, de uma forma mais ecológica, mais cuidando do meio ambiente. E aí, muito por conta da Amazônia, que é ainda uma floresta muito relevante para o mundo e que a gente precisa garantir que ela seja preservada. Mas São Paulo, dentro do país, também tem uma força importante econômica. Então, é repensar como que a gente, como cidade, pode olhar para os novos empregos que estão sendo criados. Por exemplo, se os nossos ônibus forem elétricos, quem vai cuidar do motor dos ônibus? Quem vai cuidar dos espaços de conexão com a energia para garantir o motor? Então, tem muito emprego que a gente precisa desenvolver. Por exemplo, se a gente investir em hortas na nossa cidade, a gente vai alimentar melhor as pessoas, criar empregos e garantir que a gente tenha mais verde na cidade. Então, esse é
um segundo espaço de como fazer São Paulo mais verde. O segundo pilar é o pilar das crianças. Tem muitos estudos, e um deles feito pelo James Heckman, que é um ganhador do Prêmio Nobel de Economia, que diz que o melhor investimento público é o investimento na primeira infância. A primeira infância é quando a criança nasce até os 6 anos dela. E por que isso? Porque se a gente investe muito nessas crianças, a gente garante que elas se desenvolvam no seu máximo potencial. Isso, ao longo da vida delas, faz com que elas usem menos os recursos públicos, porque elas vão usar menos o SUS. Porque se a gente garantir que elas se cuidem e cresçam, elas vão ser mais saudáveis física e mentalmente. Elas vão usar melhor o dinheiro que a gente põe na educação, na habitação, e vão usar menos o recurso também da segurança pública, porque elas vão saber lidar melhor, que a gente falou no começo, né? Lidar melhor com a frustração, ser menos agressivas, menos violentas, portanto, vão menos para o mundo do crime. Então, precisa cuidar das nossas crianças. São Paulo já vem fazendo isso, mas ainda tem muito espaço de melhora. Só que, para mim, cuidar da criança não significa só olhar para a criança de 0 a 6. Significa olhar para quem está cuidando dela. Que, no geral, somos nós mulheres, são as mães, são as irmãs mais velhas, são as avós. E, então, olhar para essas pessoas também e pensar como cidade, como que a gente apoia elas para que elas possam cuidar das crianças. Então, esse é um segundo pilar do meu mandato. E o terceiro pilar é menos do conteúdo, mas mais da forma de fazer política. A Rede Sustentabilidade, que é o meu partido, é um partido de centro-esquerda. Isso significa que a gente não está nas duas pontas da discussão política, mas que a gente está no centro, olhando para a esquerda. E, para mim, isso significa que eu quero ser uma vereadora, e não vou ser a única, com certeza, que cria pontes, que entende que o diálogo é importante, que entende que conversar com os vereadores e vereadoras da direita e da centro-direita é importante a gente encontrar espaços em que a gente faça convergência, né? Que a gente pense parecido, porque se a gente só olhar para o que a gente pensa diferente, a gente não caminha como sociedade. Então, esse, para mim, é um pilar bastante importante do meu mandato, que eu fiz campanha. A rede está federada com o PSOL. Eu fiz campanha para o Guilherme Boulos. Mas eu trabalhei muitos anos para o PSDB e conheço muita gente que está na gestão do prefeito Ricardo Nunes. E eu quero continuar falando com essas pessoas e trabalhando com elas, desde que a gente esteja nas mesmas pautas e que a gente esteja olhando para a mesma forma de desenvolver a nossa cidade. Então, essas são as 3 bandeiras e as 3 formas que eu quero trabalhar. Agora, desafios. Eu sou a única vereadora da rede, então eu não tenho bancada. E a bancada é quando um partido tem várias pessoas juntas. A bancada te dá um espaço de pensar junto o que está acontecendo na Câmara, ter mais olhares para o que está acontecendo, para as relações, para o que está sendo articulado, e aí formar melhor a sua leitura de onde a gente está. Eu não tenho isso. Então, eu tenho que fazer isso minha equipe, outros vereadores que eu converso, vereadoras e tal. Esse é um desafio, eu acho. O outro desafio é que a gente vive na Câmara, na Casa Legislativa, tem um espaço de negociação. E eu, como sendo vereadora de uma bancada só, tenho menos para oferecer, claramente, né, objetivamente. Acho que tem outras construções possíveis, mas no primeiro olhar, eu tenho menos para oferecer numa negociação. Tem um outro desafio que é justamente esse que eu falei que é o que eu mais gosto, que é poder estar na chapa do Boulos, mas ter sido secretária do Dória e do Rodrigo Garcia e do Geraldo Alckmin. Que é como que eu consigo fazer com que a gente tenha menos polarização e mais espaço para escuta e para debate. Esse é um super desafio. É um desafio nessa legislatura porque a gente tem uma forma de fazer política que é muito pautada nas redes sociais, que a gente também já falou anteriormente, que elegeu muita gente nessa legislatura e que, se você dialoga, se você abaixa a temperatura, né, do debate, dá menos like, dá menos gente pondo fogo. Então, esse é um desafio, como que eu posso contribuir para que a gente tenha debates mais aprofundados, e eu sei que eu não sou a única, ainda bem, que senão era um desafio impossível, né? Tem outras pessoas tentando fazer isso também. Mas esse é um desafio que, para mim, ele é muito caro, eu queria muito conseguir fazer isso. É um desafio pessoal para eu conseguir fazer isso, sabe?
E, vereadora, você tem uma atuação muito estratégica, né? E também tem a questão de se preocupar com o meio ambiente, mas tem a visão econômica do mercado, que ambos, né, devem andar juntos. Como que você faz esse equilíbrio? Como você pretende trazer isso para a sua atuação como vereadora? Difícil, né? Como eu faço esse equilíbrio? Eu acho que eu faço esse equilíbrio escutando muita gente e garantindo que em todos os momentos ali na minha equipe, quando a gente está pensando, a gente pare para falar, mas e o outro lado? O que o outro lado vai pensar, sabe? Como é que o outro lado vai reagir? Porque às vezes a reação do outro lado também faz você melhorar tanto o projeto de lei quanto a proposta que você está trazendo para a discussão. Então, acho que essa é uma forma que a gente tenta fazer o tempo inteiro. A outra forma é não ficar só com quem pensa parecido comigo e nos eventos. Então, tem coisas que a vida de uma vereadora e de um vereador, você é convidada para um monte de coisa. Ela pode ser muito intensa. E eu sou intensa, eu já vi, eu tenho muita energia, eu vou em tudo, me convida, eu vou, eu quero ir. Às vezes eu quero fazer 3 eventos na mesma hora e tal. E aí tem um olhar para a agenda que é... O que está faltando? Quem que a gente não está escutando? Que território que a gente não está indo? Eu sou da Zona Oeste. E a Câmara fica aqui no centro. Se a gente deixar, eu fico da Zona Oeste para o centro, do centro para a Zona Oeste o tempo inteiro. E eu fui mais bem votada na Zona Oeste. Pinheiros, Perdizes, Butantã, um pouco. É onde eu tenho maior concentração de votos. Mas para mim é assim, eu não posso ficar só aqui. Então, sexta-feira passada, eu passei o dia inteiro no Itaim Paulista. Nessa sexta-feira, se não me engano, a gente vai para o Grajaú. A pauta principal do meu mandato, que é fazer São Paulo mais verde e sustentável por causa da emergência climática, se não for todo mundo nela, não vai dar certo. Então, para mim, esse exercício de escutar quem é, sei lá, eu do agro, quem é mais capitalista e pensar como é que a gente traz eles para essa transformação cultural, porque é uma transformação cultural que a gente vai ter que fazer. Não adianta conversar com quem está no agro ou quem está nos negócios, né, sei lá, banco, e achar que eles vão poder seguir fazendo o que eles sempre fizeram. A gente vai ter que se transformar. Então, e fazer com que os ambientalistas... A ministra Marina Silva tem uma fala, que eu escutei que é dela e estou assumindo, mas pode ser que não seja, que é... Quem está chegando atrasado na nossa pauta, né, os retardatários são bem-vindos, porque a gente precisa efetivamente de todo mundo. A gente só não pode ter oportunista, porque essa pauta ela é muito importante. Porque... No limite, o que a gente está tratando aqui é de vida das pessoas, de vida dos bichos, de vida das árvores. Então, é muito importante que quem chega entenda e, de fato, esteja aberto para se transformar. E dá para fazer uma pessoa por vez, mas dá para fazer com muitas pessoas. E acho que a política é o espaço de fazer com muitas pessoas. Vereadora, no primeiro bloco você falou sobre ansiedade climática. Eu queria que você explicasse esse termo para a gente e, para muita gente, é uma coisa nova, né, esse termo. Sim. Eu não vou explicar no conceito, mas eu vou explicar dando exemplo, que acho que é mais fácil de entender. No começo de 2023, se não me engano, não sei se foi 23 ou 24, a gente teve grandes chuvas bem fortes ali no litoral norte de São Paulo. Acho que várias pessoas lembram São Sebastião, Barra do Saí, e aí teve muito deslizamento, exato. Deslizamento. Teve gente que morreu, as crianças ficaram sem ir na escola um período gigantesco, as pessoas perderam a casa delas, tal. Muita gente que estava lá, tanto no morro quanto nas casas, começa a chuva, vai ficando muito tensa, vai ficando com medo que não é racional, é um medo físico. Isso é uma forma de expressão da ansiedade climática. Ou o meu filho, que mora em São Paulo, nem sabe do que aconteceu, porque ele era bem pequenininho, ele tem 6 anos. Mas outro dia, na chuva do dia 24 de janeiro, eu estava em casa, eram 9h30 da noite, era um pouco antes, porque eles estavam acordados ainda, mas eu estava indo pôr eles para dormir, e daí me ligaram e falaram, a galera aqui da Vila Madalena, onde você teve volta, tá falando cadê a nossa vereadora, porque agora a gente precisa dela aqui, porque o Córrego das Corujas levou a casa das pessoas e tal. E aí, eu, em vez de colocar eles para dormir, eu saí para ir encontrar as pessoas. Então, ele registrou que, quando chove muito forte, a mamãe sai para cuidar da cidade. Aí, agora, toda vez que chove muito forte à noite, quando eu estou perto dele, ele fala, mamãe, será que vai alagar a nossa casa? Será que eu não quero dormir? Fica aqui do meu lado? Essa é outra forma de lidar com a ansiedade climática. Ou
outro dia, por causa dessas ondas de calor que a gente está vivendo, e não é só o calor, né? O calor com a umidade, então fica uma sensação térmica de uma temperatura muito alta. Uma amiga minha falou, eu estava andando com meu pai, que é um idoso, e os idosos, assim como as crianças e as pessoas com deficiência, sofrem mais o impacto dessa emergência climática que a gente está vivendo. Falou, eu fui ficando muito nervosa, ansiosa de estar passeando com meu pai naquele sol, naquela chuva. Eu queria... Naquela chuva não, naquele sol, naquele calor. Eu queria o tempo inteiro pôr ele na sombra da água. Foi ruim passear com meu pai, que era uma coisa que a gente sempre fazia. Então, isso é a ansiedade climática. É você ter disparos físicos e psicológicos a partir do que a gente está vivendo e também repensar a sua vida. Então, tem um monte de gente da juventude que fala, não vou ter filho, porque como vai ser a vida dos meus filhos? Então, você ir se permitindo menos por causa dos impactos das mudanças climáticas na nossa vida. Vereadora, eu atuei na cobertura dessa questão da Barra do Saí, um cenário assim de guerra, nossa, traumatizou realmente a equipe inteira. Foi uma situação muito triste. Existe uma dificuldade de trazer o que é esse cenário de guerra com emergência climática, de trazer um impacto que é muito próximo. Só que as pessoas elas não têm noção. Você tem alguma abordagem que você busca trazer essa realidade para as pessoas entenderem o quão grave é? Eu acho que naquela época era diferente de hoje, porque de lá para cá a gente viveu com muito mais frequência situações como aquela. Então, eu fico pensando que o prefeito Ricardo Nunes, à noite, ele deve ficar assim, meu Deus, sei lá, a marca do meu governo vai ser não saia de casa, porque se está muito calor é que está muito calor, se está chovendo é porque tem perigo. E não é responsabilidade inteira dele, né? É de um histórico de como a gente faz. Claro, ele foi prefeito nos últimos 3 anos, ele de fato precisa investir mais, ele precisa aproveitar esse ano que a gente tem o maior orçamento da história da nossa cidade, portanto, mais recurso para investir e falar aonde que a gente adapta, aonde a gente precisa adaptar a cidade para salvar vidas. Essa é a responsabilidade dele como prefeito. Mas acho que, por exemplo, agora ele entendeu, porque os primeiros quase 60 dias do mandato em que ele foi eleito, né, não virou prefeito porque ele era vice, ele teve muito impacto da emergência climática. A gente já teve 1, 2, 3... Só de pensar, acho que eu penso em 4 eventos fortes de chuva, mais o calor significativo. Agora a gente vai ter um carnaval com calorzaço, com bloco ao meio-dia. Então, a prefeitura está, por conta também de ter muita pressão social, falando, precisa distribuir água, precisa repensar os horários, não dá para fazer isso, presta atenção. Então, acho que tem uma pressão social que está mais perto dos políticos, mas tem também uma realidade que não dá para negar. O Jardim Pantanal ficou 15 dias alagado, sei lá, talvez um pouco menos, e já alagou outras vezes, mas agora vai alagar com muito mais frequência se a gente não realmente cuidar dele e cuidar das pessoas que estão lá. Então, eu acho que daquela sua experiência para agora, mudou o nosso entendimento de emergência climática. Existem negacionistas? Existem. Mas eu acho que a gente está crescendo como pressão social para a classe política tomar mais decisões a partir do que já está acontecendo. Eu espero. E eu estou trabalhando para isso também. Vereadora, aqui na Câmara são 55 cadeiras, né? E cada vereador tem o seu diferencial. Qual que é o seu? Nossa, é difícil porque eu não conheço todos os colegas tão profundamente ainda para falar qual é a minha diferença. Acho que o muito fácil é eu sou mãe de trigêmeos. E isso faz diferença no tempo que eu tenho para trabalhar, faz diferença na relação com as crianças da cidade, né? Então, a minha filha, outro dia, a gente estava numa festinha, e daí uma criança caiu, eu peguei a criança, ela estava sem adulto por perto, falei, seu pai e sua mãe estão aqui, vem aqui e tal. Peguei ela no meu colo, levei minha filha junto, daí entreguei para os pais, daí minha filha falou assim, mamãe, bem que você fala muito que você não vai deixar nenhuma criança ficar para trás, né? Você cuida de todas elas mesmo. Então, acho que esse é um diferencial, ter crianças do meu lado o tempo inteiro, me lembrando do porquê que eu estou na política, me fazendo olhar diferente, me fazendo aprender sobre a nossa cidade. Acho que o outro diferencial é ter a ministra Marina Silva e a deputada estadual Marina Elô muito próximas de mim, porque a gente não faz política sozinha. Apesar de eu ser a bancada de uma só aqui, eu não faço política sozinha, então eu estou com elas o tempo inteiro. Quando a gente lançou o PL que decreta emergência climática, que foi o primeiro projeto de lei que eu apresentei,
eu mandei para a ministra Marina Silva, ela falou, você foi atrás? Você olhou o site do MMA? Porque a gente tem muita coisa falando sobre isso. Aí eu falei, ministra, dei uma olhada, vou olhar mais. Agora eu queria falar sobre isso. Então, olha, nesse site aqui tem esse. Então, tem um cuidado de nós três com nós três, que acho que é um diferencial também. E tô olhando para você ali atrás, do amor, amor, amor. Eu tenho visto muito ódio, muita raiva na política. E essa não é a forma com que eu quero fazer política. Eu não acho que é um diferencial que só eu tenho isso. Eu acho não, tenho certeza que não é. Mas esse, para mim, é assim, essa palavra e esse sentimento, o tempo inteiro, eu quero que esteja comigo. Então, é um exercício, né? Porque é óbvio que quando está quente no plenário, a raiva e o ódio vêm. Porque somos humanos e sentimos. Mas, para mim, tem o exercício do como é que eu transformo isso na potência do amor, de transformação positiva, que parece um pouco ingênuo, que é uma pena que parece ingênuo, porque a gente acha que tudo bem falar do ódio, mas não é tudo bem falar do amor. Então, acho que esse pode ser o meu diferencial, ficar falando do amor bastante. Vereadora, infelizmente, a gente está caminhando, né, Amanda, para o fim do programa, mas chegou um momento pode me convidar do nosso... mais vezes. Já está convidada. Chegou o momento do nosso ping-pong com perguntas e respostas rápidas. Está preparada? Tá, então vamos lá, acho que estou. Qual que é o seu lugar preferido na cidade? Ai, que difícil, eu gosto tanto da cidade. Acho que tem um que eu gosto muito, que é por causa da história com os meus filhos, que é a Praça Pôr do Sol, lá na Zona Oeste. Ela tem uma vista da cidade muito bonita. Ela é uma praça, então tem bastante árvore e tem muita vida, né? Tem muita criança, tem muito cachorro, tem muita família, tem muita coisa acontecendo, assim. Eu gosto bastante de lá. E se São Paulo fosse uma palavra, qual seria? Não pode falar mais? Não, eu acho que a primeira palavra que eu penso é maravilhosa. Eu acho a nossa cidade muito maravilhosa, muito incrível. Mas ela é também muito complexa, muito desigual. Então, eu fico pensando em várias coisas. Eu tenho me dedicado a pensar muito sobre São Paulo. Então, é difícil reduzir mais uma palavra, mas talvez maravilhosa seja uma. E defina a política em uma palavra. Transformação. E qual o seu maior sonho para o futuro de São Paulo? São muitos. Acho que é fazer São Paulo ser menos desigual. Então, garantir que as pessoas que estão na periferia tenham o mesmo acesso que as pessoas que estão no centro. E isso, para mim, passa pela pauta do meio ambiente. É também garantir com que a gente cuide do meio ambiente, porque isso vai impactar na vida de todo mundo. Se você pudesse voltar no tempo e conversar com a Marina mais nova, qual seria o conselho? Nossa, é um conselho bem diferente de tudo que a gente falou aqui, mas eu acho que ele é muito importante para nós mulheres. É um conselho de se preocupe menos com o seu corpo. Seja mais feliz com o que você tem, assim. Porque eu acho que esse é um peso que nós mulheres carregamos muito forte, com muita frequência. Ele impede a gente de fazer outras coisas. A gente fala, mas não fala tanto, mas continua julgando. Então, acho que esse é um conselho que ela precisa escutar. Ela, adulta, ainda precisa, viu, na verdade. E agora um conselho para o jovem paulistano de hoje. Nossa, se envolva na política. Eu realmente acho que a política é o melhor espaço de transformação social que a gente tem, é o mais potente e grande parte da juventude quer muita transformação. E a gente está precisando. Então, vem para a rede, por exemplo. Esse é um bom lugar para você estar. E o que a Marina faz quando tem tempo livre? Se é que tem. Ai, a Marina não tem. O que eu faço quando eu tenho tempo livre? Eu nem sei, porque eu gosto de trabalhar muito. Sempre trabalhei muito. Mas acho que hoje em dia, é que o tempo livre eu fico com os meus filhos, assim. Mas eu também fiquei pensando, a Marina, o tempo livre para mim também é importante, né? Então, quando é para mim mesma, acho que eu leio. Mas daí eu leio coisa meio relacionada ao trabalho ou às crianças. Então, escuta música, namora. Eu namoro meu marido bastante, é bom. E, vereadora, agora saindo do ping-pong, qual que é a mensagem que você quer deixar para quem está acompanhando aqui o SampaCast? Pode olhar para essa câmera, falar diretamente com quem está assistindo. A mensagem é: acompanhe mais. Venha aqui na Câmara, me ligue, manda mensagem para mim ou para outras vereadoras e vereadores, porque o nosso trabalho aqui fica muito melhor quando a gente está perto da população. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então, esse é um pedido, porque eu acho que a gente está numa relação da política com a sociedade que é sempre no negativo. Quando já está ruim ou quando alguém aprovou um projeto de lei ruim, a gente critica.
E é bom criticar, mas é bom construir junto também. Então, se tem vocês aqui perto ajudando a gente a construir, a gente vai criticar menos e a gente vai ser melhor. Bom, infelizmente o SampaCast chegou ao fim. Queria agradecer a vereadora e a Amanda pela companhia hoje aqui no programa. Muito obrigada, vereadora, por ter vindo e obrigada a todo mundo que está nos acompanhando. Obrigada a vocês pelo convite, obrigada a você por escutar a gente. Obrigada. E é isso, esse foi o SampaCast de hoje, galera. Semana que vem tem mais. Continuem acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tchau, galera. Tchau.